Então hoje eu quero falar com você sobre alguns conceitos, né, para você entender um pouquinho mais da dinâmica do treino de karatê, tá? Então esses conceitos são o que é Kihon, o que é Kata, o que é Kumite e o que é Dachi. Kihon vai ser o exercício de fundamento. Então tudo isso que a gente vem fazendo aí nesses dias, tudo pode ser considerado Kihon, porque a gente está trabalhando a parte do fundamento do golpe, o fundamento de cada técnica específica, tá? Então, nesses primeiros dias aí a gente fez o Kihon parado, né? E aí a partir dessa próxima semana, dos próximos treinos que a gente vai fazer um Kihon dinâmico, né? Avançando e recuando, né? Então a característica do treino de Kihon é justamente essa. Você seleciona um golpe ou uma sequência de golpes e sempre vai trabalhar ele para frente e para trás, né? Sempre nessa direção. Já o kata, dentro do Karatê Shotokan existem 26 kata. Kata quer dizer forma, né? Então ele é o exercício formal, é uma coisa um pouquinho mais elaborada, vamos dizer assim, né? Porque são sequências pré-determinadas, né? E a diferença do Kihon é que você não vai se movimentar só avançando e recuando, só para frente e para trás. Você vai fazer movimentos laterais, alguns têm saltos, né? Então ele é um pouquinho mais elaborado do que o Kihon. E também, no Kihon, a gente vai fazer sempre a movimentação com um único golpe. Por exemplo, eu vou avançar 5 vezes um soco, por exemplo, né? No kata, não. Eu já vou fazer uma movimentação com uma defesa, e daí um ataque, um chute, né? Como eu falei, um salto. Vou demonstrar uma torção, um estrangulamento. Então, dentro do kata, ele é ele é bastante mais amplo do que o Kihon. Kumite quer dizer encontro de mãos, kumite. Né? Então, o Kumite é a luta. Então, dentro do Karatê Shotokan, se a gente for pensar na parte esportiva, né, ou mesmo na parte de treino, você pode treinar de várias formas o Kumite. Você pode treinar um Kumite um pouco mais parado, né, que a gente chama de Kihon Ippon Kumite, né, ou Kihon Kumite, que aí, como né, Kihon, fundamento. Então, fundamento do Kumite. Né? Então, o adversário, né, o colega de treino parado, ele anuncia o golpe, você faz uma movimentação de esquiva ou de defesa, de bloqueio, enfim, né? Mas Kihon, sempre um golpe por vez. E aí você tem, dentro da competição, né, você tem o Shiai Kumite, que aí é um Kumite valendo pontos, mas aqui na escola a gente trabalha mais o Ryu Kumite. Ryu Kumite é a luta mais livre, né, mais solta. E aí, né, dentro da nossa abordagem, o Ryu Kumite ele vai valer tudo, né? Vai valer tanto os golpes percussivos, né, que a gente chama de Atemi Waza, quanto a parte das quedas, né, Nage Waza, o Ne Waza, que é a luta quando ela transcorre para o chão, né? Lógico, dentro do karatê não é tão elaborado quanto o judô e o jiu-jitsu, mas a gente também precisa estudar isso, né? Porque se a gente pensa no karatê como uma técnica de defesa pessoal, a gente tem que estar pronto para qualquer situação. Então, muitas vezes, o treino de chão vai ser muito mais de você sair, levantar rápido, do que transcorrer a luta no chão, fazer uma finalização, alguma coisa assim. Para você entender os três, vamos dizer assim, modelos de treinamento dentro do Karatê Shotokan. Kihon, quando você trabalha um golpe específico, trabalhando o fundamento desse golpe. O kata, quando você faz uma combinação desses golpes, e aí você tem várias possibilidades dentro desse kata. E o kumite, que aí são a luta mesmo, quando você trabalha junto com um parceiro, né, um companheiro de treino, você treina kumite. O outro conceito que eu quero passar para você hoje é o conceito de dachi, tá? Dachi pode ser traduzido como base, né, posicionamento ou postura. Então a gente gosta de trabalhar como postura, né? Então o que quer dizer isso? Toda forma que você fica posicionado ou posturado, né, dentro do exercício de karatê ou mesmo dentro da luta, a gente vai chamar de uma dachi, né, uma base, né, uma forma de você se posicionar. Por que a gente não gosta de trabalhar com o termo base? Porque a base, ela pressupõe alguma coisa muito firme, muito estável. E como você tem, né, a gente tem duas pernas,
não dá para você ficar muito estável, você teria que ter pelo menos 3 apoios para poder ficar estável no chão, né? A gente sabe que uma figura, um polígono, ele só pode ser feito com no mínimo 3 lados, né? Então, como a gente está em pé aqui, a gente só tem 2 pontos de apoio. Então, se, por exemplo, eu tô firme aqui, beleza, mas se eu for para frente ou para trás, eu caio, porque eu não tenho um terceiro apoio, né? Então, por isso que a gente gosta de trabalhar o termo date como postura ou posicionamento. Dentro do Karatê Shotokan existem dezenas de posicionamentos, dezenas de posturas, né? Quando eu falei para vocês sobre kata, dentro da escola, né, do estilo Shotokan, são 26 kata. Então, dentro desses kata se estudam várias posturas, várias posições de perna e pé, né? Vários posicionamentos, né? Então, assim, são dezenas. Mas nesse curso, nesse desafio que a gente está fazendo com você hoje, a gente vai trabalhar 3, que são as principais aí, que você vai estudar, por exemplo, se você viesse treinar com a gente aqui, provavelmente essas 3 você estudaria até chegar na faixa preta, praticamente, né? São as 3 posições fundamentais que a gente trabalha. A primeira postura que a gente vai trabalhar é Zenkutsudachi. Zenkutsudachi quer dizer uma postura avançada, tá? Então, nessa postura, eu vou separar minha perna aqui numa posição confortável, tá? Boca aberta. Os meus pés na largura dos meus ombros, tá? Meus pés aqui na largura dos ombros, uma perna na frente e a outra atrás, tá? Nessa postura, eu coloco a maior parte do peso do meu corpo na perna da frente flexionada, perna de trás semiflexionada também. A gente vai, como eu falei naquela aula que a gente falou sobre aterramento. Então aqui eu vou jogar meu centro de gravidade para baixo e vou fazer uma firmeza no chão. Tá? Então eu jogo aí, vamos dizer, se a gente fosse colocar números, 60%, 70% do peso na perna da frente, 40%, 30% na perna de trás. Afastados na largura do ombro, os 2 pés apontando para frente. O pé de trás, ele não vai ficar muito apontado para frente aqui, porque ele fica um pouco desconfortável. Então você vai abrir ele um pouquinho aqui, mas o pé da frente vai estar apontando para frente. Quanto você vai dobrar o joelho? Você vai fazer o seguinte, ó. Quando você dobra aqui, você vai cobrir o seu dedão lá. Cobre o dedão do pé, né? Vai ficar então o joelho na linha do dedão do pé. Então esse seria mais ou menos o posicionamento aqui para a gente trabalhar a Zenkutsudachi, tá? Coluna reta, né? Então entra todos os outros fatores que a gente falou antes. Coluna reta, né? O quadril encaixado aqui, o core ativado. E aí a gente tem a postura Zenkutsudachi. A segunda postura que a gente vai trabalhar é Kokutsudachi. Aí já é uma postura recuada, tá? Diferente da Zenkutsudachi, onde eu colocava o meu peso na perna da frente, na Kokutsudachi eu vou puxar meu peso na perna de trás, tá? Qual que é o posicionamento dos pés? A gente vai fazer um ângulo aqui de 90 graus, um ângulo reto, tá? Ou, né, um posicionamento aqui que faz um canto aqui, um L. Então, um pé eu vou apontar lateralmente aqui e o outro pé vai ficar para frente, tá? Nessa postura, aí eu jogo o peso na perna de trás. Diferente da Zenkutsudachi, onde eu tenho 60%, 70% do peso na perna da frente, nesse caso eu vou ter 60%, 70% do peso na perna de trás, tá? Então o posicionamento é esse aqui. Quadril mais ou menos aqui na direção desse pé da frente, né? Eu não vou girar aqui, eu vou ficar com o quadril mais aberto. Então essa aqui vai ser a postura Kokutsudachi. E a outra postura que a gente vai trabalhar é Kibadachi. Kibadachi seria a posição do cavaleiro, né? Então você vai ficar com a perna afastada. Essas 3 posturas elas têm uma característica bem interessante. Nas 3, a largura da perna vai ser a mesma, tá? Então eu estou aqui, ó, Zenkutsudachi, Kokutsudachi, Kibadachi, tá? Qual que é a característica, então, da forma da Kibadachi? Eu vou colocar meu peso centralizado entre as 2 pernas, eu não vou jogar nem para um lado nem para o outro, tá? Os meus pés vão apontar os 2 para frente, não posso abrir a ponta do pé, então os 2 pés são apontados para frente, e eu faço uma leve força no meu joelho para fora, tá? Mesma coisa, quadril encaixado, coluna reta, essa seria a postura Kibadachi. E aí, qual seria a utilidade dessas posturas? Por que eu vou me posicionar com o corpo de uma forma ou de outra? No caso da Zenkutsudachi, é quando eu vou fazer algum golpe com a entrega da energia para frente,
Então vamos dizer, eu vou avançar um soco, um chute, eu vou jogar o peso do meu corpo para frente, tá? No caso da Kokutsudachi, ou eu estou recebendo um golpe, ou eu estou desequilibrando o meu adversário, tá? Então por isso que eu vou trazer para cá, né, vou jogar o peso na perna de trás. Eu posso estar puxando o adversário para fazer um desequilíbrio nele, ou ele está vindo para cima de mim e eu estou travando. Até por isso a questão desse pé ser lateralizado aqui, para eu ter mais firmeza por conta da extensão da lateral do pé. Aqui é que me firma no chão e eu consigo segurar esse avanço da pessoa. No caso da Kibadachi, vai ser quando eu for fazer uma entrega de energia lateral, tá? Mais ou menos da mesma forma que eu faço na Kokutsudachi, o meu pé aqui do lado é que vai travar. Então vamos dizer, a pessoa avançou contra mim, se eu for fazer um movimento aqui que eu vou segurar ele lá, né? Posso dar um chute aqui, um Yokogiri, e travo o meu pé aqui para trás. Aí é que eu vou segurar, por isso dessa postura aqui mais lateralizada, né? Mais aberta a perna aqui, sem estar jogando nem para um lado nem para o outro. Ela não é uma postura que vai trabalhar muito bem de frente, como eu falei, aqui eu tenho um desequilíbrio, né? Então ela é para trabalhar mais de lado. Vai ser situações que a pessoa vem para cima de mim e eu lateralmente vou segurar ela lá. A gente precisa entender que a postura ou o posicionamento ele não é uma coisa fixa. Você não vai ficar o tempo todo aqui grudado nessa posição. Qual que é a ideia, né? Como eu falei, quando você vai fazer um movimento onde você projeta a energia para frente, você vai jogar o corpo. Mas nada impede também de uma situação onde você jogou a energia para frente, você vai receber um contragolpe, você trazer a energia do seu corpo para trás, né? Fazer esse movimento onde você ganha e retira a distância, né? Então você vai trabalhar isso daí, né? Então, em situações de luta aí você vai ter que adaptar o seu posicionamento de acordo com a situação onde você está. Tá bom? Os.